Olá, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Juarez Souza, farmacologista clínico e idealizador do projeto Personal Pharma. E hoje a gente está para um vídeo muito interessante, muito legal, falando sobre um problema que muita gente passa aí na utilização dos medicamentos, que são bastante comuns no dia a dia. Então, se você não é inscrito no canal, se inscreva nesse canal, vai receber as notificações, clica lá no sininho para você receber mais informações, mais notificações, para que você tenha mais conhecimento e que você possa compartilhar esse conhecimento com outras pessoas também. Então vamos lá, vamos falar sobre viciado em descongestionante nasal. Será que o descongestionante nasal causa dependência, deixa a pessoa viciada? Eu atuava diretamente na farmácia, atuei por vários anos em farmácia, e a gente trabalhava em farmácias, por exemplo, que funcionavam até a meia-noite ou funcionavam de madrugada. E eu já presenciei, por exemplo, várias vezes paciente que chegava desesperado, de pijama, porque não conseguia dormir, e ele ia até a farmácia para poder comprar o vidrinho descongestionante nasal, porque ele não conseguia ficar sem, e se ele não pingasse as gotinhas, ele não ia dormir à noite, ia passar um sono muito ruim, e no outro dia ia ficar ruim para ele trabalhar. Então o cara saía de pijama de madrugada para ir lá poder comprar um descongestionante. E volta a pergunta, será que o descongestionante causa dependência, para fazer a pessoa sair de casa de madrugada, ter que comprar essa medicação? Então vamos lá, vamos colocar uma situação clínica aqui. Paciente de 32 anos reclama que não consegue dormir devido à congestão nasal. Sofre com crises alérgicas, ronca com frequência, relata que usa descongestionantes nasais diariamente. E no início fazia muito efeito. Aí ele está falando que hoje ele já coloca quase um vidrinho inteiro, pingando lá no nariz, e já não tem um retorno, já não tem um resultado clínico. E ele acorda 2, 3 vezes à noite para pingar novamente. E a frase dele é muito interessante no final: acho que eu já estou viciado. Acho que já estou viciado no descongestionante nasal. Qual a relação ou qual é a ação desse descongestionante nasal sobre o nosso organismo? Então vamos explicar como funciona. Na verdade, a família do descongestionante nasal, ela é uma família de agonistas de receptores alfa-1 adrenérgicos, Não vamos detalhar especificamente aqui o modelo do receptor, não é esse o nosso objetivo, mas ela atua estimulando de forma muito potente os receptores alfa-1 adrenérgicos. E ela promove um processo de vasoconstrição. É um agente vasoconstritor. O que é vasoconstrição? Quando você está com processo inflamatório da mucosa, você tem normalmente uma vasodilatação causada por histamina e por vários outros mediadores que fazem com que você tenha aumento da secreção de substâncias e uma congestão nasal. Quer dizer, a sua mucosa fica inchada, causa esse processo de congestão, fica com edema ali local e consequentemente você não consegue respirar direito. E o que você faz na maioria das vezes? A pessoa recorre ao uso de um descongestionante nasal, uma droga vasoconstritora, faz vasoconstrição, diminui o edema da mucosa ali e faz com que você melhore desse processo. Diminui a secreção também de substâncias e faz um ressecamento dessa mucosa nasal. E eu coloquei alguns exemplos aqui, tá? A gente tem a oximetazolina, que é um descongestionante nasal bastante potente, agonista de receptores alfa-1 adrenérgico, e um muito comum que é a nafazolina, que é um dos mais comuns ainda, os mais utilizados, que são de ação local. Normalmente são as gotinhas que você pinga no nariz para fazer congestão, para diminuir a congestão nasal, fazer vasoconstrição. E tem um de via oral que está presente em quase todos os antigripais, quase todos os medicamentos para gripe, tem fenilefrina. Essa fenilefrina também é um vasoconstritor, só que é um vasoconstritor normalmente que é utilizado em cápsulas, em comprimidos por via oral. Então a ação dessas drogas é dessa forma. Mas os descongestionantes viciam mesmo, causam dependência? Vamos lá, não é exatamente uma dependência química como a gente já viu, já ouviu falar e já vê também sobre a questão de uso de outras drogas, como drogas de abuso. Aqui a gente tem uma dependência da ação do medicamento para reduzir a congestão nasal. Então, consequentemente, o indivíduo começa a usar e ele sofre um processo de tolerância, a gente chama de tolerância farmacológica. Como funciona isso? Eu pingo o medicamento e as primeiras vezes eles estimulam muito o processo de vasoconstrição, ativam os receptores, fazem uma vasoconstrição. Só que o nosso organismo faz com que esses receptores diminuam na mucosa.
vai acontecer uma diminuição da quantidade desses receptores na mucosa e a eficácia desse medicamento vai diminuindo, quer dizer, eu tenho uma tolerância farmacológica, conforme eu vou usando, eu vou dessensibilizando o tecido, vai diminuindo o número de receptores e vai diminuindo o efeito da droga. Então aquele medicamento que no início você usava uma vez só e ele fazia o efeito praticamente a noite toda, descongestionava, a pessoa passava bem, com o passar do tempo você tem uma adaptação, uma tolerância, uma dessensibilização, fazendo com que o número de receptores diminua na membrana da mucosa, né, na membrana das células especificamente, fazendo com que a eficácia daquele medicamento já não seja a mesma, ele já não consegue ativar o local onde ele deveria ativar, e isso faz com que a pessoa tenha que usar mais, doses mais altas, para que ele consiga ter o mesmo resultado. Então ele vai acabar usando várias vezes, principalmente à noite, para conseguir dormir, para descongestionar o nariz, para melhorar a respiração. Esse é um processo de tolerância farmacológica, de dessensibilização, que leva a uma dependência devido a processo de congestão. Quer dizer, se o indivíduo não usa, a mucosa volta a congestionar, eu volto a dilatar esses vasos, né? Naturalmente vai acontecer um processo inflamatório, alérgico, que vai dilatar esses vasos e esse indivíduo vai ficar com dificuldade de respirar. Então ele acaba tendo que usar de novo. Então não é exatamente uma dependência porque a pessoa gosta de utilizar, ela utiliza porque ela, sem a medicação ela não consegue dormir, não consegue descongestionar e não consegue ter uma respiração adequada. Então está relacionada à dessensibilização e essa tolerância que infelizmente acontece com todas as drogas agonistas, que são agonistas intensos e acaba diminuindo realmente o efeito dele. E o uso frequente vai piorar o quadro clínico. Mas o que pode acontecer quando você faz o uso frequente? Seu nariz não vai crescer, né? Seu nariz não vai ficar que nem aqui na nossa figura do Pinóquio, mas o que vai acontecer com esse nariz? O que vai acontecer com a mucosa nasal? Ressecamento na mucosa nasal, quando você faz um uso muito frequente, né? Intenso, em doses altas, esse ressecamento pode causar lesões, fissuras e você pode ter até o risco de lesão dessa mucosa nasal além do sangramento, tá? Então se você usa com muita frequência descongestionante, se você pinga várias vezes à noite, usa durante o dia, o ressecamento na mucosa pode causar uma lesão dessa mucosa nasal, ferimentos nessa mucosa devido a essa lesão e sangramento, até sangramento nasal. É um evento mais raro, mas pode chegar a acontecer. Tem um outro problema, o descongestionante nasal de uso tópico, aquele que a gente pinga no nariz, normalmente não tem um efeito sistêmico tão intenso, não tem um efeito no organismo todo tão intenso, mas ele pode causar uma elevação da pressão arterial. O problema maior são os descongestionantes que a gente usa por via oral, quer dizer, os medicamentos que têm descongestionante, que normalmente são antigripais, eles podem causar vasoconstrição e elevação da pressão arterial desses pacientes. E o risco maior está em pacientes hipertensos que tenham problemas cardíacos, tá? Em crianças, onde a gente tem o risco de intoxicação devido ao efeito vasoconstritor dessas drogas. Então eu tenho maior risco em hipertensos com problemas cardíacos e crianças. Elevação da pressão arterial, principalmente com os medicamentos de uso oral, que são descongestionantes, que tem a base de fenilefrina, e problemas com crianças também, se você fazer a aplicação, porque tem uma absorção muito grande da mucosa, a criança pode ter alterações, pode ter efeitos vasoconstritores também que podem ser prejudiciais para ela. O problema do uso frequente de pingar as gotinhas no nariz é o ressecamento da mucosa, a lesão da mucosa nasal e o risco até de sangramento, de ferimento dessa mucosa. Vamos lá, como é que eu resolvo o problema? Como é que eu me liberto desse problema de uso frequente desse descongestionante nasal? Então eu vou colocar algumas recomendações. A principal é procurar um clínico, médico, para fazer a avaliação, para ver o porquê que você tem todo esse processo, que você está tendo essa congestão nasal com tanta frequência, possivelmente alguma alteração alérgica, algum problema que está relacionado a uma resposta inflamatória. Então é interessante procurar um médico, se orientar, falar com um farmacêutico para ter orientações sobre esse problema. Mas eu vou colocar algumas situações. O desmame é essencial, então a retirada gradativa, né? Você vai diminuindo o uso, fazendo um esforço para diminuir esse uso, mas eu sei que se você não aplicar a medicação, muitas vezes você não vai conseguir dormir ou você não vai
passar a respirar muito bem. Então, desmame é importante, dá para fazer, tem que fazer um esforço para conseguir parar o uso, reduzindo gradativamente. Se você usa 3, 4, 5 vezes ao dia, vai diminuindo isso até você conseguir parar. Uma recomendação interessante: o uso de soluções hipertônicas. O uso de solução hipertônica 3%, por exemplo, aqueles de soro fisiológico hipertônico, pode também ajudar nesse processo, porque ele acaba fazendo uma limpeza dessa mucosa, uma retirada de substâncias que podem estimular reações e respostas alérgicas e pode melhorar os sintomas dessa congestão nasal. O uso de antihistamínico como a loratadina pode amenizar também os sintomas. É um medicamento de uso oral, é um MIP que pode ser utilizado livremente, com facilidade. Você pode ir até a farmácia, ser orientado pelo profissional farmacêutico na utilização deles e, consequentemente, a utilização dessa medicação, na maioria das vezes, 2 vezes por dia, vai diminuir a liberação de histamina, vai diminuir a congestão nasal e vai te ajudar a fazer o desmame no uso do descongestionante. Corticoides tópicos, a gente tem alguns sprays à base de corticoides que diminuem o processo inflamatório. Nesse caso é recomendado que se procure um médico para que ele faça a prescrição de algum spray desse corticoide tópico, para que você tenha uma melhora do processo inflamatório e uma diminuição da congestão. E eu vou colocar uma recomendação lá da avó, né, de quando a gente era criancinha lá, que já utilizava essa medicação, mas que pode te ajudar também. Pomadas de mentol, cânfora e óleo de eucaliptol. O que é isso? Na verdade é a base do Vic Vaporub. Então a aplicação do Vic no peito pode amenizar esses sintomas, pode fazer com que você inale o mentol, a cânfora, e isso ajuda a descongestionar também. Então, desmame, soluções de soro fisiológico hipertônico, uso de antihistamínico como a loratadina 12 em 12 horas, na maioria das vezes ajuda muito. Se necessário, um corticoide tópico, desde que com prescrição médica, com orientação correta. Pode ser utilizado também pomadas de mentol, cânfora e eucaliptol, como é o caso do Vic, porque isso pode te ajudar a amenizar esses sintomas. Converse com o seu profissional farmacêutico, receba as orientações, falem com ele lá para ele poder dar essas orientações e avaliar a sua situação clínica também. E, claro, se necessário, poder talvez ser encaminhado até para um atendimento médico para tentar resolver de forma mais rápida ou criar alguma outra solução caso seja uma complicação mais grave. Vamos lá. Outra recomendação: medidas não farmacológicas que não necessitam de medicamentos. Eu coloquei aqui, olha, recomendação básica pode ser a utilização daqueles dilatadores nasais, né? A gente tem fitinhas, tem alguns que são internos, né? Que são dilatadores nasais que podem ajudar você a respirar melhor. Pode fazer você conseguir dormir melhor, pode melhorar não a congestão especificamente, mas faz com que as vias aéreas fiquem mais fáceis, o processo de passagem do ar em si fica mais fácil com a utilização desse produto, diminuindo aí também os sintomas desse processo e fazendo você fazer um desmame mais fácil do uso do medicamento como descongestionante. Então você consegue melhorar de forma mais rápida e mais fácil. E outras recomendações sempre são importantes: coisas que podem te trazer alergia, né? Reduzir ao máximo aí poeira, pó, pólen, substâncias que podem te causar reações alérgicas, porque a reação alérgica vai causar uma congestão pior da mucosa. Não só a reação alérgica, né? Eventuais gripes, resfriados, processos de infecção bacteriana, processos inflamatórios de um modo geral levam à congestão nasal, principalmente, claro, do trato respiratório. Mas quando você evita processos alérgicos ou substâncias que desenvolvem alergia, como poeira, a sujeira do ambiente, o contato com pólen ou com outras substâncias, isso pode te ajudar muito a amenizar esses sintomas. Então essas são as orientações que a gente tinha para passar para vocês hoje. Obrigado por vocês estarem acompanhando os nossos vídeos aqui no canal. Como já falei no início, se inscreva se você não é inscrito, para receber as notificações, para ficar sabendo de mais vídeo e mais informações, que a gente tem bastante coisa legal, a gente está passando para vocês aí. E siga a gente nas redes sociais, a gente está à disposição. Manda informação, manda pergunta, que a gente está à disposição para ajudar vocês, e compartilhe também esse vídeo com outras pessoas. Valeu, até o próximo vídeo.